Se você acha que a sua saúde mental está ruim ou que o grupo da sua família no WhatsApp é o ápice do caos, parabéns, você ainda não conhece a Lua Alfa. Cheguei com mais um clássico da literatura e hoje, meus caros, nós vamos falar de ficção científica da mais alta estirpe. Mas com aquele toque de pura insanidade que só a Suma sabe trazer nessa edição impecável de capa dura. Estamos falando de Os Clãs da Lua Alfa, publicado originalmente em 1964 pelo gênio do colapso mental Philip K. Dick. São 260 páginas de puro suco de paranoia, filosofia e, bom, de psicose organizada. Se segura na cadeira, porque o papo hoje é de professora, mas sem aquele tédio acadêmico que dá sono. Vamos dissecar por que esse livro é um clássico indispensável e por que a sua cabeça vai explodir ao perceber que o Dick não escreveu uma ficção em 1964, mas ele previu o feed do seu Instagram hoje. Vamos situar os desavisados? Produção, bota a ficha de leitura na tela. Eu sou a produção, então abafa. Gênero, ficção científica, soft social. Com forte vertente de sátira política e thriller psicológico. Público-alvo, pessoas que gostam de ficção científica clássica, psicologia, distopia, que fazem terapia ou que claramente deveriam fazer. Todo clássico tem um pano de fundo, não é verdade? Então qual é a premissa que serve de pano de fundo para essa obra? No futuro, a Terra está naquela decadência corporativa de sempre e existe um satélite chamado Lua Alfa, que no passado era um hospital psiquiátrico interestelar. A Terra abandonou o lugar à própria sorte durante uma guerra. O que aconteceu? Eles não morreram, eles se organizaram por diagnósticos e criaram uma sociedade funcional baseada nas suas próprias patologias. Sim, os clãs são divididos por transtornos psiquiátricos. Temos o clã dos pares, os paranoicos, que controlam a defesa e o exército, obviamente. Os manses, maníacos, cheios de energia, guerreiros. Temos os esquites, esquizofrênicos que vivem isolados em transe místico e viraram a casta religiosa. Os dips, depressivos, que habitam as áreas sombrias e lidam com o sentido da existência. Além dos obsessivos e dos fóbicos. Convenhamos, Philip K. Dick basicamente antecipou as threads e o Twitter, onde a galera coloca o diagnóstico na bio como traço de personalidade. Ele só colocou isso em órbita espacial. A trama principal esquenta quando a Terra resolve voltar lá para reconquistar a Lua e reatar o controle do hospício. E no meio disso temos Chuck Hittersdorf. Eu acho que é assim que se fala. Um programador de robôs em crise conjugal com a sua esposa, Mary. Ela é uma psicóloga ambiciosa que vai até a Lua para tentar internar os habitantes de novo. Esse é o divórcio mais caro e interestelar da história da literatura. E é aqui que a gente separa os leitores de orelha de livro dos verdadeiros analistas literários. A experiência de leitura desse livro é intensa porque ele nos força a um exercício de introspecção profundo. A história da guerra espacial e dos alienígenas gosmentos como Lord Running Clam, que é literalmente um mofo gelatinoso telepático, que é o melhor amigo do protagonista e serve puramente como um pano de fundo. É que o foco real do Dick é o drama existencial e o relacionamento humano. Então, o casamento entre Chuck e Mary é um microcosmos da sociedade burocrática
e fria. Eles usam armas psicológicas um contra o outro. A Mary, sendo psicóloga, patologiza cada comportamento do marido para exercer o poder. E isso nos faz refletir o que acontece quando a ciência do comportamento vira uma ferramenta de opressão doméstica. Philip K. Dick inverte a lógica tradicional da sanidade. Na Lua Alfa, os clãs, apesar de suas disfunções extremas, criaram um sistema de equilíbrio ecológico e social. Os paranoicos protegem porque desconfiam de tudo. Os maníacos constroem porque têm energia. Os depressivos analisam os riscos porque só veem o pior cenário. É que existe uma terrível e brilhante funcionalidade na loucura deles. Enquanto isso, na Terra, a dita sociedade sadia. Os indivíduos são alienados, frios, movidos por vingança, burocracia e substâncias químicas para suportar o dia a dia. Por que esse livro é um clássico? E qual a sua real contribuição para a ficção científica? Até os anos de 1960, a ficção científica era muito focada no hard sci-fi. Foguetes, engenharia física quântica e o espaço pelo espaço. Philip K. Dick, junto com a New Wave da ficção científica, faz uma revolução copernicana. Lembra Nicolau Copérnico? O espaço que importa não é o sideral, é o espaço interior. O foco é a mente. Ele usa o gênero como uma lente de aumento para criticar o momento histórico em que vivia. Temos a paranoia da Guerra Fria, o marcatismo, o boom da indústria farmacêutica e a institucionalização da loucura para calar dissidentes. Ponto. E se pararmos para analisar filosoficamente, a pergunta central do livro é: quem define o que é normal? No momento em que a sociedade dita normal é baseada na destruição mútua, no controle corporativo e no esvaziamento do ser. A loucura da Lua Alfa passa a ser a única resposta honesta da existência. É aquela máxima: em uma sociedade considerada doente, o indivíduo que é saudável é aquele que é considerado louco. Clichê, talvez se fosse escrito por outro, mas nas mãos do Dick. Isso vira uma tese sociológica de dar nó na cabeça. Notificações. Agora vamos falar no que o autor sonhou na época e que hoje nos faz chorar no banho, porque virou realidade. Philip K. Dick tinha antenas parabólicas no lugar do cérebro, sabia? Em Os Clãs da Lua Alfa, ele discute intensamente a inteligência artificial, a automação no trabalho que gera crise existencial nos humanos. O Chuck é literalmente um programador que se sente obsoleto. E o Dick também previu a medicalização da vida. Ele previu uma sociedade onde as emoções humanas são tão mediadas por interesses corporativos que as pessoas precisam de simulacros. E pior, de diagnósticos prontos para se sentirem pertencentes a algo. Hoje a nossa sociedade está doente? Claramente. A diferença é que nós não fomos exilados para a Lua. Nós compramos os nossos próprios dispositivos de isolamento e pagamos uma assinatura mensal. A hiperconectividade gerou a nossa própria Lua Alfa, onde nos dividimos em bolhas de algoritmos que funcionam basicamente como os clãs do livro. É cada um no seu próprio delírio coletivo nas redes sociais. E para vocês brilharem nas rodas literárias ou no direct da Suma, aqui vão algumas curiosidades de bastidores que mostram o tamanho do gênio que estamos lidando. Primeiro, o Philip K. Dick sofria de crises severas de paranoia e agorafobia ao longo da vida. Ele mesmo passou por tratamentos psicológicos intensos. Então, quando ele descreve o sofrimento e a lógica de um paranoico,
Ele não está simplesmente pesquisando no manual de psiquiatria. Ele está escrevendo um diário de campo. Segundo, o livro originalmente nasceu de um conto chamado Shell Game, Jogo de Conchas, publicado em 1954. O Dick gostava tanto da dinâmica dessa colônia psiquiátrica que expandiu a ideia para o romance que temos hoje, aprofundando o humor ácido e a crítica do casamento. Vale a pena ler o conto. Terceiro, o personagem Lord Running Clam. Repete comigo, Lord Running Clam, Lord Running Clam. Esse mofo alienígena representa uma das coisas mais bonitas e irônicas dessa obra. A verdadeira empatia e a sanidade do livro vem de uma criatura não humana, que sequer tem cérebro como o nosso. É o Dick rindo da nossa cara. Por que você deve ler Os Clãs da Lua Alfa nessa edição absurda da Suma? Porque ele é um espelho desconfortável, brilhante e hilário da nossa própria mente e da nossa estrutura social. Já vou avisando que é uma leitura que desafia sua capacidade de interpretação e te tira da zona de conforto, mas também te entrega um domínio absurdo sobre as discussões da ficção científica moderna. A Suma de Letras acertou em cheio em trazer essa obra com esse trabalho gráfico editorial, fazendo justiça do tamanho desse texto. Ler Philip K. Dick não é apenas consumir entretenimento, é fazer uma autópsia na nossa própria percepção da realidade. E depois que você entra na Lua Alfa, nunca mais a Terra parecerá o lugar mais seguro do universo. Pensem nisso, se a sanidade nos exige aceitar um mundo absurdamente disfuncional, talvez o verdadeiro ato de rebeldia seja abraçar a própria loucura. Afinal de contas, quanto mais as ovelhas leem, mais negras elas ficam. Até o próximo clássico!